Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não há dele. Pode se assentar. Amém? Eu não sou muito de dar título na mensagem, mas hoje me vem ao coração esse tema, devolvendo o trono do Espírito. Amém? Diga com a pessoa que está do teu lado, devolvendo o trono do Espírito. Amém? Nós sabemos, irmãos, na Bíblia não existe a palavra trindade. Essa é uma palavra que ela foi inventada para explicar um pouco qual é a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a Bíblia mesmo não tem essa palavra trindade. E nós sabemos que o mover de Deus foi relatado no Antigo Testamento e foi vivido pelos antepassados de Israel. Nós vemos as maravilhas que Deus fez através dos testemunhos que nós vemos na Bíblia. E nós vemos que Cristo veio ao mundo cumprindo uma profecia. O próprio Filho de Deus se manifestou ao mundo. Mas uma coisa que é muito esquecida entre nós é que existe um Deus em nosso meio. E que foi esquecido pela igreja, que é o Espírito Santo. Então hoje eu queria que você entendesse um pouco quem é o Espírito, a sua obra. Não vou falar aqui de dons do Espírito ou frutos do Espírito, ou falar em línguas, mas o que deixamos de lado, não só nós aqui, mas a igreja no geral está deixando de lado. O trono é do Espírito. Então nós entendemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós vemos o próprio Jesus dizendo que Ele está em nós em Espírito. E o próprio escritor de Romanos diz que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Então nós vemos que existe em nosso meio uma ação de Deus, algo que Deus está presente entre nós, e que Deus está aqui agora em Espírito. Amém? Quem crê diz amém. É importante que você entenda isso. No verso 9 ao 17, ele começa a descrever, do capítulo 8, do verso 9 ao 17, se você quiser acompanhar comigo na tua Bíblia, eu vou lendo aqui, você vai acompanhando. Olha o que ele diz. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os nossos corpos mortais pelo seu Espírito em que vós habita. E nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Amém? Você vai ver na Bíblia escrito, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Apesar que Deus desceu ao templo e manifestou a sua glória, chamada de Shekinah, no templo de Salomão. E nós vemos que Deus estava também no tabernáculo. Quando ele deu a Moisés a ordem de fazer o tabernáculo, a presença de Deus fazia dentro do tabernáculo. Mas agora nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita dentro da igreja. O Espírito Santo não habita dentro dessa estrutura chamada igreja. Mas nós somos um templo. E nós somos o quê? Templo do Espírito. Ele habita dentro de um templo que Ele mesmo fez, que somos nós. E nós vemos que existe uma habitação, uma morada para o Espírito. Então entenda bem, existe um trono, e este trono é do Espírito. Entenda, todos aqueles que se dizem cristãos, que se dizem aqueles que creem em Cristo Jesus, eles dão a morada do seu corpo para que o Espírito habite nele, para que o Espírito faça morada nele. Então eu creio que, como Paulo disse, eu quero dizer nessa noite, se é que o Espírito de Deus habita em você nessa noite, você vai manifestar a presença dele, porque o Espírito de Deus não habita na igreja, nas cadeiras, mas habita dentro de você. E é o que Deus diz na sua palavra. E nós falamos muito sobre a obra de Deus, falamos muito sobre a obra de Cristo, a redenção, mas o próprio Cristo, ele diz, muito tenho
para vos dizer. João 16, mas ainda não é tempo, vocês não vão poder suportar o que eu tenho para explicar. Mas quando vier o Consolador, Ele vos revelará todas as coisas e as anunciará. E Ele vai explicar todas as coisas, vos revelar todas as coisas e vai falar não de si mesmo, mas vai falar de quem? De Cristo. Então entenda, para que você receba uma revelação de Jesus na sua vida, não essa revelação de palavras ou conhecimento humano, mas uma revelação pessoal de Cristo, é necessário você dar vazão, dar lugar para que o Espírito Santo de Deus habite dentro de você. Então nós temos hoje na igreja algumas pessoas que, como eu estava conversando com os irmãos esses dias, que vão passar uma vida na igreja, vendo o mover do Espírito, mas não tendo contato com o Espírito Santo. Porque algumas pessoas acreditam que o mover do Espírito é para alguns, não é para todos. Isso é um dom. E não é isso. O mover do Espírito Santo é para todos, não é para alguns. O mover do Espírito é liberado sobre toda a terra. Mas o que eu faço para que eu possa ter e receber essa unção em mim? Ela já foi liberada. A primeira coisa que você tem que crer e dar vazão a isso que está sendo falado nessa noite: devolver o trono ao Espírito Santo. Nós conhecemos a obra do Pai, nós conhecemos a obra do Filho, e nós estamos conhecendo hoje a obra do Espírito. E se Ele habita em nós, é porque nós somos a obra do Espírito. É Ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você será convencido por mim, mas você será convertido pelo Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Você pode ser convencido por palavras, por pregações, mas quem transforma a vida de um ser humano é um contato íntimo e pessoal com Deus. Deus em nós, Deus no meio do teu povo, Deus se manifestando a nós. E nós vemos isso acontecer na palavra de Deus. Ele começa a descrever assim, versículo 12: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então não basta crer, tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós somos morada, habitação do Espírito, e que o Espírito que habita em nós, ele além de habitar em nós, ele quer guiar-nos. O que é guiar? Dirigir, conduzir, dar direção. Então eu entendo que quando eu tenho o Espírito de Deus, já não tomo decisões por mim, decisões segundo a minha carne, mas tomo decisões segundo a vontade de Deus, uma vontade espiritual que fala dentro de mim. Mas como eu vou ouvir a voz do Espírito? Como eu vou entender que é o Espírito falando comigo? Mortificando as obras da carne. Se você for um crente carnal, você é um crente que vem para a igreja e se motiva com a igreja cheia, com o pregador, com o louvor. Agora, se você é um crente espiritual, você não se motiva com essas coisas. Você vem para a igreja porque você sabe que aqui é o corpo de Cristo, e você se reúne com o corpo, e você já sabe que Deus está presente. Glória a Deus, aleluia. Não importa se tiver 2 ou 3 estando em nome dele, ele já se faz presente. E você entende, se você for carnal, você entende que o culto oficial da igreja é no domingo. Mas se você for espiritual, você entende que todo dia é dia de adorar ao Senhor, e todo dia é dia de louvar o nome dEle. É a grande diferença entre ser carnal e espiritual. Se você for carnal, você vem para a igreja e você não espera nada de Deus. Você só faz isso porque você é como uma penitência para você. Ah, eu vou para a igreja hoje porque eu preciso resolver meus problemas. Mas se você é espiritual, o seu coração pulsa por ansiedade de ouvir uma palavra e de saber o que Deus tem para falar com você. É expectativa. A pessoa guiada pelo Espírito, ela tem as janelas abertas para as coisas de Deus e a porta trancada para as obras do inferno. Ela é conduzida para as coisas espirituais. Uma pessoa cheia do Espírito, ela procura se alimentar das coisas espirituais.
não das coisas carnais. Ela unge os ouvidos para ouvir as coisas espirituais, não as coisas carnais. E o texto de Romanos 8, ele começa dizendo quem é um crente espiritual e quem é um crente carnal. E ele diz uma coisa: só podemos ser ressuscitados em Cristo Jesus se o Espírito Santo que habita em nós nos ressuscitar. Ele diz isso, que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos há de nos ressuscitar naquele grande dia. Agora eu te digo, como Ele há de te ressuscitar se você não tem e não deixa Ele fazer morada dentro de você? Porque é certo que aquele que te guia e aquele que mora dentro de você em vida te ressuscitará em morte, porque essa palavra é fiel. Agora, se você não tem comunhão com o Espírito, você pode morrer convencido do Evangelho, mas não convertido. Você pode morrer amanhã, convencido que tudo isso era verdade, e não herdar a salvação. Infelizmente, para alguns, eles acham suficientemente ter o seu nome escrito no hall de membros da igreja, ou de simplesmente ter sido batizado nas águas. Mas o único que pode transformar o teu caráter, a tua vida, não é ensinamentos humanos, não é eu dizendo o que você deve fazer ou o que você não deve fazer. O único que tem poder de mudar a sua vida é Deus, e o Espírito que habita em você vai transformando a sua vida todo dia. Então eu tenho que entender que eu tenho que dar o trono do meu coração ao Espírito. Que não basta eu crer nessa mensagem, não é uma questão de falar em línguas, não é uma questão de ver o movimento espiritual, é uma questão de andar em espírito, é uma questão de levantar em espírito, é uma questão de fazer as coisas de casa em espírito, é uma coisa de se relacionar com todos em espírito, para que a todo momento as tuas decisões venham ser decisões que te levem ao sucesso, não ao fracasso. Porque a ótica humana é diferente da ótica de Deus. Porque a visão humana é diferente da visão de Deus. Deus chega para Samuel e diz: Samuel, eu quero que você vá na casa de Jessé. De lá dos filhos de Jessé, dentre eles eu tenho me provido de um rei. Enche agora a botija de azeite aí, o chifre da unção, e vai até a casa de Jessé, e você vai ungir o rei de Israel que está lá. Se alguém te perguntar o que você vai fazer, diga que você vai sacrificar, mas não diga o que você vai fazer. E naquele momento então ele se prepara e vai, mas só que antes dele chegar, Deus diz para ele: Samuel, preste atenção numa coisa, não atente para a sua aparência, nem para a sua formosura, porque eu sou Deus, e eu não vejo como vê o homem, eu sondo os corações, eu entendo o que tem por dentro da matéria. Vocês estão entendendo isso? Não adianta você se vestir de crente, fazer cara de crente, andar que nem um crente, mas não ser crente, porque não é roupa que te converte, não é a linguagem que te converte. Essas coisas são resultados de uma vida espiritual. A minha conversão começa de dentro. Não adianta eu usar um saião para que eu me cubra, mas está fazendo coisas erradas lá fora. Meu coração não está convertido, eu continuo fazendo o que não deve. Eu não estou dizendo que você tem que vir mostrar seu corpo na igreja, mas estou dizendo que a transformação ela é de dentro. É uma coisa pessoal. Não é uma coisa que você tem que mostrar para os outros, mas você tem que mostrar para Deus. Essa resposta você dá para Deus. E Deus está dizendo hoje: eu sou 3, Pai, Filho e Espírito Santo, eu estou convosco na terra. E o próprio Jesus diz: eu não vos deixarei sozinhos, eu estarei convosco até o final. Aonde? Eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode ver, mas vós enxergais, porque Ele habita em vós e estará convosco. Glória a Deus, aleluia. Você vê que essa palavra é verdadeira. E eu te pergunto, quando você anda na rua, você tem a consciência que o Espírito Santo está com você? Quando você se deita, você tem a consciência que o Espírito Santo está com você? Quando você está na internet, você tem a consciência que o Espírito Santo enxerga através dos seus olhos? E você tem consciência que quando você está na frente da televisão, o Espírito Santo assiste com você? Você tem consciência? Você tem consciência o que é andar e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus?
Porque você passa uma vida toda sendo guiado pelas suas vontades. Quando você nasce, você chora porque você quer uma mamadeira, porque você está com fome, a sua vontade é comer. E todas as reações fisiológicas, carnais, físicas, são respondidas desde criança. Você sabe pedir o que você quer, você busca saciar o que você precisa. Você não fica calado quando você está com fome, nem muito menos calado quando você tem sede. Você procura saciar as suas necessidades físicas, que essa é uma forma de você sobreviver. Você se banha, você se lava. Tá certo que alguns com mais frequência. Você se cuida, você corta o cabelo, você cuida desse corpinho lindo que Deus te deu. Mas será que você tem essa mesma busca espiritual? O crente, quando se converte, ele fica esperando o Espírito fazer tudo. Ele não faz nada. Ele não cuida da questão espiritual. Como que eu vou conhecer o Espírito se eu não me alimento das coisas espirituais? Você acha o quê? Que ele vai forçar um relacionamento? O Espírito Santo de Deus, a primeira já fala, ele é santo. Ele não habita em templo sujo, em casa ocupada. Primeira coisa, você tem que esvaziar esse coração das coisas que não vêm de Deus, para dizer, agora faz morada em mim. Esse ódio, essa angústia, você não fala com o seu irmão, você não fala com a sua irmã, você não fala com o vizinho, você não faz isso, você não fala aquilo, você é uma pessoa amargurada, tristonha, você quer que Deus faça uma obra transformadora na tua vida. Ei, querido, o evangelho é simples, libera perdão, arrependa-te, e Deus ele vai começar uma obra transformadora na tua vida. O que é ser guiado? Vamos dizer que você é um carro, alguns um fusquinha batido, alguns outros uns carros mais bonitos, mas todo mundo aqui é um veículo. Vamos dizer que você é um veículo, você é um carro, motor 4 rodas, 2 assentos, e você sabe dirigir sua vida. Você sabe acelerar, você sabe frear, você vai para onde você quer. Quem dirige a sua vida é você. Ser guiado pelo Espírito é sair do banco de motorista, sentar no banco de passageiro e falar, agora você dirige. Como passageiro você pode até dar uma opinião, dizer, poxa, eu queria tanto ir para ali. Aí ele vai olhar para você e falar, mas ainda não é hora, nós vamos por aqui. Ah, eu queria ir mais rápido. Ele falou, ainda não é hora, nós vamos andar nessa velocidade. Porque por mais que os seus desejos e por mais que as suas vontades elas aconteçam, as decisões serão dadas pelo Espírito Santo. Você está entendendo isso? O que é ser guiado pelo Espírito é o que acontece por dentro. E você vai falar assim, meu Deus, é hora ou não é hora de partir? É hora ou não é hora de comprar tal coisa? É agora que eu tenho que fazer tal coisa? Senhor, esse relacionamento é hora ou não é hora de acontecer? Porque você está sendo guiado pelo Espírito. Você não vai perguntar para pessoas que você acha que pode te dar uma opinião. Você não tem que perguntar para A, para B ou para C, para sua amiguinha na escola, para o seu amigo no trabalho. Você tem que perguntar para Deus, e Deus tem uma opinião maravilhosa sobre a tua vida. Ele te guia. Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses sim são filhos de Deus. E tem muita gente que diz, eu sou filho de Deus. Não é nada. Você acha que você é. Você é um filho bastardo. Você só procura Deus quando você precisa resolver um problema. Você só procura Deus quando você tem que pagar uma dívida. Você só procura Deus quando você está desempregado. Você só procura Deus quando você tem um problema de doença. Você só procura Deus quando você está na merda. Mas quando você está tudo bem contigo, você nem olha para a cara dele. Que Deus é esse que você procura? Então você não é filho, você é um interesseiro. Os filhos de Deus se relacionam com Deus, entendem a paternidade de Deus, são guiados por Deus. E ser guiado é ser obediente. Se Deus falar, fica aí, você fica. Vai ali, você vai. Pega esse dinheiro e compra pão, você vai. Você não questiona as ordens do Pai, porque você é obediente ao Pai. E Jesus disse isso. Jesus disse ao Pai, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ser guiado pelo Espírito Santo. Senhor, se fosse possível passar de mim essa situação,
mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Se você olhar em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2, quando os discípulos recebem o Espírito Santo, eles são guiados pelo Espírito Santo. Eles começam a fazer as coisas segundo o Espírito Santo ordenava eles fazer. Eles dizem assim: pareceu bem a nós e ao Espírito a eleger o substituto daquele que traiu Jesus. Depois ele diz: pareceu bem a nós e ao Espírito mandar cartas aos gentios para que se abstenhasse apenas de tais coisas. Atos capítulo 15, você vê que todas as decisões da igreja de Atos, era uma decisão depois que eles oravam, e pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo, não pareceu bem a pastores, não pareceu bem a liderança, a políticos, a ninguém, pareceu bem ao Espírito Santo de Deus. A igreja roubou o trono do Espírito, a igreja usurpou o trono que não é dela, é do Espírito Santo. A igreja toma decisões por si própria, a igreja exerce funções por si própria, e nunca para perguntar: Espírito Santo, qual a direção o Senhor tem para a nossa igreja? Espírito Santo, o que devemos fazer em tais questões? Uma igreja movida na carne, na vontade, no ego humano. Isso não acontece só com você, acontece com as lideranças das igrejas. Eu digo por mim mesmo, eu quero ser guiado pelo Espírito. Eu estou aprendendo a não tomar decisões por mim. E às vezes as decisões demoram porque é difícil ouvir a voz do Espírito, porque eu estou aprendendo ainda. Mas eu prefiro, meu irmão, adiar uma decisão, mas tomar uma decisão no Espírito, do que tomar uma decisão na carne. Porque decisões na carne levam à morte, e decisões que você toma em espírito levam à vida eterna e à salvação. 1 Coríntios 6,19, quem puder abrir comigo. 1 Coríntios 6,19. Diz assim: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pergunte para a pessoa que está do lado: você sabia? Você é um templo, morada do Espírito Santo. Você não tem que tomar decisões por si mesmo. Você vai e fala: eu vou fazer isso, eu vou fazer faculdade tal porque eu quero ser engenheiro, eu vou fazer tal coisa porque eu acho bonito, eu vou dançar na coreografia porque eu quero dançar na coreografia, eu vou fazer isso porque eu quero. Você já perguntou em algum momento, você parou para perguntar se é o que Deus quer para você? Os caminhos se encurtam quando você é direcionado pelo Espírito. Quando você é direcionado na carne, você fica rodando no deserto. Quer atravessar essa situação que você está passando? Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Senhor, diga para o Senhor assim: olha, uma oração eficaz: Deus, me perdoa, eu fiz as coisas da minha vontade até agora, eu andei segundo os meus pensamentos, o que eu achava certo, eu tomei decisões baseadas em comportamentos humanos, em exemplos de pessoas que eu já vi, mas agora eu entendo que o Senhor tem uma direção específica para mim. Entenda bem, o que Deus tem para você não tem para mais ninguém. Então não copie os outros. Toma essa. O que Deus tem para você é para você. Aí você quer copiar os outros porque você acha bonito. Querido, entenda uma coisa. Dobre teu joelho lá no teu quarto e ore e diga: Senhor, qual é a direção que o Senhor tem para a minha vida? O Senhor é o Deus que abre porta, que fecha a porta, um Deus que faz caminho onde não tem passagem. O Senhor é um Deus que abriu caminho no meio de um mar. Por que o Senhor não vai me direcionar? Deus te direciona. Aí você começa agora a mortificar a sua carne e dizer: carne, eu não vou tomar decisão. Quem vai tomar decisão agora é o Senhor por mim. João 14, 17. Evangelho de João, capítulo 14. Diz assim: o Espírito de verdade
que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em... Olha só, isso é interessante. Habitar convosco e estar em vós. Tem pessoas que habitam com o Espírito. Agora Deus quer que você seja morada do Espírito. Você está entendendo isso? Quem está entendendo diz amém. Uma coisa é o Espírito chegar para mim assim, colocar a mão no meu ombro e falar: olha, estou te convencendo do teu pecado, daquilo que eu quero fazer. Aí você é convencido. Outra coisa, ele falou: agora você está preparado. Aí você começa a ser guiado. Quem está entendendo diz amém. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Ele diz: o mundo não pode receber nem conhece. Aí vem o irmão, e tudo que ele faz na vida dele é baseado naquilo que o mundo está fazendo. Tudo que ele olha é para o mundo. Ele copia o mundo. Ele quer ser como as pessoas do mundo. Ele age como as pessoas do mundo. Mas as pessoas do mundo não têm o Espírito de Deus. Aí você pede conselho para as pessoas do mundo. Aí você se baseia por aquilo que o mundo fala. Aí você acha que está tudo certo na tua vida. E quando você tem problema, você recorre a quem? A Deus. Esse que é o nosso erro. Continua recorrendo ao mundo. Entenda bem, querido. Deus, Ele quer que você entenda hoje. Ele é invisível, mas Ele é real. Entenda bem. O fato de você não ver não significa que não existe. O fato de você não enxergar não significa que não existe. Existe e é real. E Ele está aqui nessa noite. E é Ele que fala contigo. Quero tomar a direção da tua vida hoje. Quero habitar em você. Ele veio para habitar em nós. Ele veio para habitar em nós, fazer morada em nós. Nós lemos versículos que falam que nós somos templo, morada do Espírito. Jesus disse que o Espírito habitaria em nós. Nós vemos o próprio Espírito vindo sobre a igreja em Atos capítulo 2. Eu quero encerrar em Atos capítulo 2, a partir do verso 1. Atos capítulo 2, a partir do verso 1. Por que não falarmos de como Ele vem? E nós dizemos tanto isso, o que fazer quando Ele vier, né? Como reagir, como saber? As pessoas esperam que Cristo venha pessoalmente até você. Eu quero dizer, Cristo já está aqui em espírito. Entenda isso. Ele diz assim, em Atos capítulo 2, versículo 1: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente reunidos no mesmo lugar. Algumas versões, reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Veemente significa carga, força, energia. Impetuoso, que vem com muita força e velocidade. Então os discípulos reunidos naquele lugar, eles ouviram da onde? Do céu. Quando veio da onde? Do céu. Como vento, impetuoso, voraz. Imagina, você esperando pela pessoa do Espírito Santo, que eles esperavam a pessoa do Espírito Santo, e naquele momento, eles esperam com grande expectativa. Eles estão 50 dias orando. Depois que Jesus Cristo subiu aos céus, eles ficaram 50 dias reunidos. Eram em todo 500 pessoas que viram Cristo subir. E quando Cristo subiu, Ele disse o quê? Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Entenda bem, Atos capítulo 1, verso 8. Aí depois então, desses 500 irmãos reunidos, ficaram quantos esperando o Espírito? 120 irmãos. 380 desanimaram de esperar. E ficaram esperando por quanto tempo? 50 dias. Porque o dia de Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa. Então depois de 50 dias,
na festa de Pentecostes, uma festa muito, muito popular em Israel, a cidade cheia, Deus escolheu esse dia, para que viesse do céu o Espírito Santo, para revesti-los de poder e autoridade. Ele já vem chutando o balde, dizendo quem ele era. Ele poderia vir mansamente, mas nessa vez, ele vem estrondando o lugar. É por isso que crente é barulhento, é pentecostal, desde que o Espírito desceu sobre a igreja. É assim que vai ser até a fundação do mundo, tudo acabar. Quando tudo tiver acabado, o crente vai pular, vai sapatear, vai falar alto, vai glorificar alto, porque nós fomos chamados para ser pentecostais. O Espírito não chegou assim, dá licença, estou chegando. Não, chegou fazendo barulho. E depois que ele veio, eles viram como línguas repartidas com fogo. Na versão original não tem repartidas. Eles viram várias línguas com fogo. Então você entende que várias línguas desceram sobre a cabeça de cada um. Aí eu te pergunto, tanta coisa para que o Espírito Santo pudesse ser símbolo? Uma águia, ou talvez uma pomba, como de outras vezes ele apareceu, não é? Ouvindo como relâmpago, descendo na cabeça deles, não sei. Mas ele escolheu algo do corpo. Ele escolheu algo do corpo, porque ele entende que o corpo é de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E quando ele vem mostrar qual é a função dele no corpo, que é essa profecia, que é a língua incendiada, que é algo que fala, é algo que tem autoridade para conduzir. A língua é a comunicação central do nosso corpo, é ela que direciona. Uma criança fala água, você vai entregar água. A minha filha fala xixi toda hora, eu tenho que levar ela no banheiro. Ela fala. Então Deus não deu para nós um espírito de mudo. Deus nos deu um espírito que fala. E nós estamos apagando o Espírito Santo de falar no meio da igreja. Então entenda comigo. Eles ouviram, eles viram. E a língua vem para cumprir uma profecia de Joel. E desceu sobre cada um deles. E começaram a falar em línguas e profetizar. Aí você diz, por que ele vem em língua? Para dar uma língua universal para a igreja, uma única língua para a igreja, que é as línguas estranhas. Naquele momento, eles receberam um dom de falar em línguas nativas, e cada pessoa que estava em volta de Jerusalém, prestaram atenção, porque ouviam falar nas suas próprias línguas nativas. Jerusalém era um centro religioso, e tinha pessoas do mundo inteiro lá. Então pessoas que falavam vários idiomas. E o dom que o Espírito deu para eles naquele momento era essa diversidade, dizendo assim, olha, vocês vão percorrer por toda a terra, anunciando o Evangelho, não vai ter limites, não tem barreira de comunicação para vocês. Esse é o propósito. Eles estavam esperando, e o que mais me deixa fascinado, ele veio para habitar neles. Eles viram descer sobre cada um deles. Não disse que desceu sobre os 12 apóstolos, os apóstolos estavam ali, mas não desceu sobre os apóstolos, desceu sobre todos que estavam ali. O Espírito não vai descer sobre o pastor, ou sobre os líderes do louvor, vai descer sobre toda a igreja. Diga para o irmão que está do teu lado, nós ouvimos esse som do céu, nós veremos, e nós sentiremos esse fogo do Espírito. Um som forte, glória a Deus, uma aparência assustadora, e um sentimento, querido, que nos traz alegria, que nos deixa embriagado na presença dEle. Eles ouviram, eles viram e foram tocados. Eu quero que o que aconteceu com eles aconteça com você também. E que você seja guiado pelo Espírito de Deus. E o que eu estou falando não é de mim, quando eu digo que o Espírito Santo é para todos. Porque depois disso, Pedro se levanta e começa a pregar. Para aquelas pessoas que estavam na cidade de Jerusalém. Ele começa a pregar com muita veemência. Porque a língua dele estava incendiada. O coração dele estava
incendiado. Naquele dia ele foi ativado. Naquele dia ele estava recebendo de Deus agora revelações. Já não era mais só Pedro, era Pedro cheio do poder de Deus. Aleluias. Entenda isso. E próprio Jesus disse: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Está desanimado? É porque você não dá lugar para o Espírito. Está fraco na fé? É porque você não dá lugar para o Espírito. Você só enxerga problema na igreja? É porque você não dá lugar para o Espírito. Você vê defeito em todo mundo? Você não está dando lugar para o Espírito Santo de Deus agir na tua vida. Porque ao invés de ver problema, você vai ser a solução que a igreja espera. Você vai ser levantado para profetizar, para apontar, para curar, para restaurar. Porque Deus quer usar a sua vida para transformar. Entenda bem isso. Olha o que a palavra do Senhor diz no versículo 37 ao 39 para a gente encerrar. Atos 2:37 diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha, entenda bem, quem estava perguntando não eram pessoas que andaram com Jesus. Quem estava perguntando naquele momento eram pessoas que viram eles cheios do Espírito Santo. E talvez alguns vão dizer: poxa, viram eles como bêbados, cheios do Espírito Santo. E ao invés de ficarem constrangidos, eles ficaram ali olhando o que estava acontecendo. E Pedro, depois de pregar, ao invés de eles irem embora, eles disseram o quê? O que eu tenho que fazer agora para estar aí com vocês, para que eu possa viver com vocês também? Eu quero isso. Arrependei-vos, sejam batizados para arrependimento, em nome de Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí Pedro diz: a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão aonde? Longe. Sou eu que estou longe. Então diz respeito a eles que estavam ali, aos filhos deles, que são gerações futuras, e aos que estão longe. Essa promessa é para mim. Essa promessa é para você que vem na igreja hoje pela primeira vez e nem conheceu o Evangelho. Se você aceita Jesus como Salvador, você pode receber o dom do Espírito. Ele diz assim: tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Amém, igreja? Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Quem quer ter aqui comunhão plena? Eu não digo que você vai sair daqui hoje, falou em línguas e pronto, acabou, não. Eu quero que você tenha experiências sobrenaturais com o Espírito Santo de Deus. Deus tem que abrir os seus ouvidos espirituais, sua visão espiritual, para que você veja o Espírito descendo sobre você hoje. Entenda bem, eles viram porque eles estavam em constante oração. Eles viram porque eles estavam reunidos em união. E Deus derrama seu Espírito quando nós nos unimos como igreja. O mundo não brinca lá fora, meu irmão. O diabo não brinca de ser diabo e nós estamos brincando muitas das vezes de ser cristão. Eu estava falando esses dias lá em casa, eu creio que Deus vai levantar uma geração radical. Uma geração de pessoas que vão andar na rua e os demônios vão cair por terra só deles estarem andando na rua. Que Deus vai começar a fazer coisas sobrenaturais através de irmãos que estão sendo ativados, que estão entendendo a mensagem. Deus, Ele quer realmente fazer algo maravilhoso em nosso meio. E não é com pessoas de patentes ou de títulos ou de algo semelhante. É pessoas que estão no anonimato. É você que está sentado aí mesmo. Deus quer te usar. Deus quer fazer da tua vida algo transformador hoje. Que você sinta. Eu quero te fazer algumas perguntas. Guarda só para você. Você fica cansado quando você está na igreja? Você sente desânimo quando você ouve a palavra? Você não precisa me responder, porque você certamente vai ter vergonha de concordar. Você fica ansioso, com vontade de ir embora? É porque você precisa de uma renovação espiritual.
É porque você ainda está aqui só na carne. E você tem que entender quem é a pessoa do Espírito. E o Espírito Santo está aqui do meu lado, aqui falando conosco. É Ele que fala através da minha boca, palavra por palavra. Porque Ele entende o teu coração, eu não entendo. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje. Ele quer derramar dons neste lugar. Nós vamos orar. E quando nós estivermos orando, nós não vamos ficar aqui gritando, esperando coisas acontecerem, não. Porque o Espírito Santo de Deus já está aqui. É você que tem que dar lugar. Então não espere Deus falar com o irmão da direita, da esquerda, você vê os irmãos glorificando para você sentir algo. Eu não quero que você saia daqui só sentindo algo. Eu quero que você saia daqui transformado com essa mensagem. Eu quero que você, quando estiver lá na tua casa, se estiver prestes a fazer uma besteira, você lembre: o Espírito Santo de Deus está aqui. Eu sou templo, morada do Espírito, e eu não vou tomar essa decisão. Eu vou correr desse pecado. Eu vou viver agora plenamente para Deus. Eu quero que isso aconteça com você, que você tenha uma vida transformada com essa mensagem. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele vai se encaixar contigo agora assim, ó. O que você deve fazer? Se arrepender. Eu vou falar como Jesus falou. O primeiro que não tiver pecado, atire a primeira cadeira. Que não tem pedra aqui. Então não importa o tamanho do teu pecado, que ele não é poderoso para perdoar agora. E que você viva uma vida renovada na presença de Deus. Que você venha hoje receber essa unção espiritual. Querido, está maravilhoso. Esses dias eu estou vivendo aqui algo maravilhoso. A igreja está vivendo, nós estamos sentindo. Porque eu tenho aprendido dia após dia a deixar o Espírito Santo guiar minha vida. E eu não posso falar daquilo que eu não estou fazendo. Eu sou um ser humano cheio de defeito. E é por isso que eu entendo que o Espírito tem que fazer uma obra em mim. Para que eu pare de lutar contra o pecado. Mas que eu venha vencer o pecado no Espírito. Amém? Porque a tentação vai vir. Cheio do Espírito você foge como José fugiu. Cheio do Espírito você toma as decisões espirituais que, aos olhos do mundo, você pode ser um otário. Você pode ser uma boba. Mas aos olhos de Deus você é uma pessoa espiritual. Amém? Isso que é importante. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu quero que você ore agora com convicção. E diga para Deus: Deus, habita dentro do meu coração agora. Senhor, vem habitar dentro do meu coração. Espírito Santo de Deus, habita dentro de mim. Faz morada dentro do meu coração agora. Repreende da minha vida tudo que não é do teu querer. Repreende da minha vida tudo aquilo que me afasta da tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade. Tu és o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma. Senhor, que o teu som, o som do céu, possa vir sobre nós agora. Senhor, que o teu som, que é o som do céu, possa vir sobre nós agora, Deus. Que nós possamos ver, Pai, línguas repartidas como fogo, Senhor. Que nós possamos ser tocados pela Tua presença nessa noite. Que nós possamos ser, ó Pai, impactados pela Tua presença neste lugar, Senhor. Deus, tira, Pai, do nosso meio tudo que não vem do Teu querer. Senhor, que o Senhor possa nesse momento